Bom, pessoal, vamos começar nossa aula então. Hoje o assunto é semeadoras, cálculos e regulagem. A gente vai ver aqui como é que faz a questão dos cálculos com uma semeadora em linha, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa verificar é o número de sementes por hectare, tá? Então isso para semeadoras em linha de precisão, tá? Então fatores que devem ser considerados é o índice de germinação, o índice de sobrevivência, a patinagem e o grau de pureza, ok? Esses são os itens que a gente precisa observar, né, durante esses cálculos, tá? Então, por exemplo, a gente vai utilizar aqui uma cultura de milho, né? O stand de plantas que a gente precisa é 50 mil plantas por hectare, com índice de germinação de 85%, né? E índice de sobrevivência de 90%, ok? Não esqueçam aqui de realizar a transformação, tá, desses índices. Então a fórmula vai ficar: número de sementes é igual ao stand dividido pelo índice de germinação vezes o índice de sobrevivência, ok? Então eu vou pegar 50 mil plantas, né, dividido ali pelo resultado da multiplicação, 0,85 vezes 0,9, ok? Eu vou chegar então num valor de 65.359 sementes por hectare, ok? Para sementes em que é considerado o grau de pureza, então há necessidade de a gente adicionar esse índice de pureza também, tá? Então a fórmula fica, né, número de sementes é igual ao stand, dividido, né, pelo valor, né, da multiplicação aqui do índice de germinação, vezes o índice de sobrevivência, vezes o índice de pureza, né, o grau de pureza, ok? Continuação aqui, né? Considerando-se um deslizamento, né, uma patinagem de 10%, então vou pegar aquele valor ali de 65.359 e dividir por 0,9, né? Então, tirando ali os 10%, né? Então vai ficar 72.621 sementes por hectare, ok? Teste para determinar o índice de patinagem e deslizamento. Então, deslocar a semeadora no solo em percurso equivalente a 100 voltas teóricas da roda motriz, né, da semeadora lá, e contar o número de voltas efetivas, né, o seu N. Então, a distância para 100 voltas teóricas, né, o exemplo 1, né, um perímetro de 1 metro. Então, 1 metro é uma volta, então, né, x metros 100 voltas. No caso aqui, então, x igual a 100 metros. A distância para 100 voltas teóricas, né, no exemplo 2, né, perímetro da roda de 1,45 metros. Então, 1,45 metros é uma volta. X voltas é igual, né, 100 voltas. Então, multiplicação aqui é grande de 3. O meu x vai ficar igual a 145 metros. Tá? Então, a gente vai relacionar ali, né, com esse perímetro aqui, né, 100, a patinagem, desculpa, 100 menos o N, né, o número de voltas efetivas, dividido por 100, que vai ser igual a 100 menos 92 aqui, tá? 92 voltas efetivas, dividido por 100, né, como um exemplo aqui, né, de N. E aí eu vou chegar então um valor de 0,08, né, ou seja, 8%, ok? A semeadura em linha, a distância percorrida pela máquina, né, por hectare. Então a gente vai considerar ali, né, a quantidade de metros quadrados que tem em 1 hectare e o espaçamento entre linhas da cultura, tá? Então, para a distância aqui, eu tenho 10 mil metros, né, dividido pelo espaçamento 0,9, né, que é entre linhas, então eu vou ter 11.111 metros aí, né, de linha, onde deverão ser distribuídas essas sementes, ok? Número médio de sementes por metro linear de linha, tá? Então, vou pegar aqui a quantidade de sementes dividido pela quantidade de metros. Então, são 72.621 sementes por hectare, dividido por 11.111 metros lineares, né, nesse hectare, né? Vai dar 6,54 sementes por metro linear, ok? Número médio de quilos, né, de adubo aí, ou sementes miúdas, tá? Isso na linha. Recomendação de adubo, por exemplo, 350 quilos por hectare. Então, eu vou ter aqui, ó, 350 mil gramas, né? Então, espaçamento entre linhas, 0,9, né? E aplicar em 11.111.
metros lineares aí de linha, né? Então, são 350 mil dividido por 11.111 vai dar 31 gramas,5, né, por metro linear, tá? Então, considerando o deslizamento, a patinagem dos 10%, tá? Então, 31,5 dividido por 0,9 dá 35 gramas por metro linear, ok? Então, aplicar 35 gramas ou de adubo ou de semente miúda, né? O cálculo vale para as duas. Tá? Como verificar isso? Né? Levantar a roda motriz da máquina, girar uma distância correspondente a 10 metros, tá? E verificar o quanto que cai ali de adubo. Exemplo 1. Perímetro da roda, né? Da roda motriz aí de 1,45, girar 7 vezes nessa distância, né? De 10,15 metros, né? Porque 7 vezes 1,45 ali dá os 10 metros, né? Então, um valor aproximado dos 10 metros. Então, deve cair. Então, 10,15 vezes 35, 355,25 gramas, tá? Então, escolha do número de furos do disco. Então, dependendo da relação de engrenagens existentes, a roda motriz e o sistema de distribuição de sementes, né? Pode ser mudado trocando as engrenagens por outras que acompanham a semeadura, tá? Então, forma prática para a determinação do número de furos do disco. Então, desmontar o sistema distribuidor de sementes, retirando o depósito de forma que fique expostos, né, o rotor que aciona o disco. Levar a máquina para o campo e percorrer uma distância correspondente a 10 voltas do rotor do disco de distribuição de sementes. Medir a distância necessária para as 10 voltas, né, um exemplo do cálculo aqui. A distância percorrida de 10 voltas do disco dá 33,2 metros, né? Número de sementes por metro, 6,54. Então, nessa distância, 33,2 metros, deve cair 217,1 sementes, né? Que é os 33,2 vezes os 6,54. Então, assim, regrinha de 3, se 217,1 né, sementes aqui caem em 10 voltas, quantas sementes deve cair em uma volta? Tá? Então, vai dar 21,7, né? 21,7 furos. No caso, arredondado aqui, 22 furos, tá? Então, um disco de 22 furos. Vamos verificar aqui a regulagem da vazão, né? Para semeadura em linha. Então, a dosagem de sementes, né? Quilos por hectare, ela vai ser igual à quantidade recolhida por volta da roda motriz, tá? Vezes 10.000, dividido pela largura de trabalho efetivo, que inclui o número de linhas e espaçamento entre elas, vezes a distância percorrida por volta da roda motriz, tá? Então, sabendo que o diâmetro da roda motriz, a gente vai ter aqui então um cálculo, né, que esse valor de L, de distância percorrida pela roda motriz, é igual ao diâmetro vezes 3,14, tá? Então, posso pegar esse valor aqui, né, e substituir no L aqui, ó, tá vendo? Então, o exemplo aqui. Eu tenho aqui que a largura de trabalho é 3 metros, né? Eu tenho aqui que a quantidade recolhida por volta da roda motriz dá 100 gramas de sementes, né? E o diâmetro da roda motriz de 0,69. Eu jogo na equação, transformo esse valor em gramas para quilos, 0,1 vezes 10.000. Desculpa, pessoal. Dividido por 3 vezes 0,69 vezes 3,14, tá? Então, vou chegar num valor de 153,8 kg por hectare de semente. Ok? Continuação. Por volta da roda motriz, em função da dosagem desejada e quantidade de sementes, né? Então, a gente vai ter aqui, tá? Dá para fazer aqui, né, no caso, pela dosagem, né? Vou substituir os valores. Eu sei, por exemplo, né, que essa dosagem, né, de sementes em quilos por hectare dá 153,8, que a gente calculou ali atrás, né? Vezes 3, que é a largura efetiva de trabalho, vezes o diâmetro da roda motriz, dividido pelo diâmetro aqui, né? Pelo valor de π, desculpa, a gente vai chegar num valor aí de 101,39, né? Aproximadamente aí 100 gramas de semente por volta da roda motriz. Então, observem como que o valor ele fica próximo ali ao que a gente tinha colocado, né, das 100 gramas, né? Verificação em deslocamento, tá? Então, eu jogo na equação aqui, tá? Aqui a gente pode fazer a divisão, né? Então, a equação vai ficar aqui que a dosagem de sementes é igual a essa quantidade recolhida, né, por volta da roda motriz vezes 100 kg por hectare dividido pela largura de trabalho, tá?
Então, um exemplo ali, né, digamos que precisaria recolher ali, né, 4,6 quilos, né? Então, 4,6 quilos vezes 100 dividido por 3, ficaria os 153 aí, 0,5 quilos por hectare, ok? Então, semeadoras aí, adubadoras em linha, regulagem prévia. Então, a gente deve erguer a máquina sobre calços, né? A roda motriz deve girar livremente. A gente enche de adubo e sementes os depósitos, coloca sacos nas saídas dos tubos de distribuição, verifica o diâmetro da roda motriz, né? Gira a roda motriz o necessário para simular um deslocamento da máquina de mais ou menos aí 100 metros. Coleta por meio de saco a quantidade de adubo e semente, pesa o adubo e conta ou pesa a quantidade de sementes, né? Podendo determinar o espaçamento entre elas na linha, ok? A largura efetiva de trabalho da máquina, a gente multiplica o número de linhas pela distância existente entre duas linhas consecutivas, ok? E através da multiplicação da largura efetiva de trabalho da máquina pela distância linear percorrida, né, a simulada, tem-se a área na qual foi depositada as sementes e o adubo. Então, por regra de 3, verifica-se o quanto de adubo e semente estaria sendo depositado por hectare, ok? E a gente repete a operação. Se não forem obtidas as quantidades desejadas, realizar os procedimentos necessários, que vai variar dependendo do tipo de mecanismo dosador, tá? Então, a regulagem da profundidade da semeadura e o espaçamento entre as linhas também são variáveis, dependendo do tipo, modelo, fabricante. Então, a gente deve observar os fatores, os parâmetros agronômicos, né, para cada cultura que a gente for trabalhar. E o ajuste final, após a regulagem prévia e com os depósitos devidamente preenchidos, percorrer uma determinada distância, né? Então, aproximadamente aí 50 metros. Erguer os órgãos de recobrimento aí da máquina para evitar que cubra a linha e você não consiga contar a quantidade de sementes, né? Então, contar o número de sementes depositadas no solo, calcular o espaçamento médio entre elas, né? E repetir o processo, tá? Se o espaçamento não estiver adequado, executar os procedimentos de regulagem adequados ao tipo de mecanismo dosador da semente. Durante o percurso da máquina no campo, verificar as manutenções da profundidade e o espaçamento entre as linhas, ok? Pessoal, valeu, obrigado, até a próxima.